Eis que o semeador saiu para semear. Olá, eu sou Isabela e sejam bem-vindos ao Espaço do Evangelho. A nossa reflexão de hoje será sobre a parábola do semeador, ou da semente, como alguns também a conhecem. E nos chegou através do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, dos versículos 3 ao 9. E começa após uma breve introdução que situa Jesus e seus ouvintes. E nos diz que o Mestre Jesus, saindo de casa, senta-se à beira-mar. E ao juntar-se uma multidão ao seu redor, ele entra em um barco e começa a falar-lhes por parábolas. Suas parábolas eram cheias de símbolos vivos da natureza e exemplos corriqueiros do dia a dia daqueles que o ouviam, o que facilitava a compreensão e a associação devido a essa familiaridade de seus ouvintes com os símbolos que ele utilizava. O mestre inicia sua narrativa dizendo: eis que o semeador saiu para semear. E continua relatando esta importante fonte de ensinamentos conhecida de muitos de nós. Nesta parábola, o mestre vai relacionar os diversos tipos de terrenos com os corações dos seres humanos que encontra pelo caminho. A frase inicial que mencionamos já nos possibilita algumas reflexões. Vejamos, podemos perceber que o trabalho de semear é feito pelo próprio semeador. Ele não delega essa atividade a outro. Ele seleciona as sementes e sai semeando-as, sem se preocupar em escolher esse ou aquele terreno para recebê-las. As sementes são os preciosos ensinamentos do Mestre, seu Evangelho, a Boa Nova. E o semeador é o próprio Mestre Jesus, nosso modelo e guia. Além disso, o Mestre nos mostra a diversidade evolutiva dos seres humanos, respeitando cada um desses seres, sem criticá-los, sem julgá-los, apenas aceitando-os, compreendendo o tempo de cada um. Essa diversidade está relacionada aos diferentes tipos de terrenos nos quais as sementes foram semeadas. O primeiro terreno foi aquele à beira da estrada, sem terra apropriada, sem proteção e à mercê de aves famintas. Esse terreno pode representar as pessoas que ainda não aceitam nada que as contestem ou que possa modificar-lhes o modo de vida, ignorando as palavras de elevação espiritual semeadas em seus corações. Encontram-se fascinadas pelos valores efêmeros da vida física e pelo comodismo. Assim, até ouvem falar do Evangelho de Jesus, porém se mantêm indiferentes aos seus ensinos. O segundo terreno, o pedregoso, com pouca terra e pouco espaço para as sementes fincarem raízes e brotar, e que, ao surgir o sol, queimaram-se e ressequiram-se, são as pessoas de convicções inconstantes, que abandonam rapidamente seus projetos e intenções, sem forças para persistirem num novo caminho. São aquelas que se entusiasmam com as novidades, mas ao primeiro sinal de dificuldade que surja no exercício do bem, não conseguem se manter fiéis aos ensinamentos de Jesus e deles se afastam. As pedras podem ser entendidas como entraves superficiais que criamos para não cedermos espaço aos entendimentos mais profundos. Não basta termos boas intenções. É preciso que construamos uma base sólida de conhecimentos dos ensinos de Jesus, fortalecendo em cada um de nós as condições favoráveis
para que não venhamos a desistir no meio do caminho da nossa renovação. O terceiro terreno foi entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as sementes nele depositadas. Podemos relacionar esse terreno com as pessoas que escolhem as coisas materiais em detrimento das espirituais, por ser-lhes mais fácil e mais conveniente. Os espinhos representam o egoísmo, a intolerância, a maledicência, o orgulho, a vaidade, entre tantos outros vícios, que se tornam obstáculos ao processo de elevação da criatura humana. Em todos esses casos, entretanto, devemos ter em mente a providência divina, já que pelo menos uma semente pode ter sido preservada em algum canto desses corações. E o Mestre, em sua infinita paciência, saberá utilizar-se dessa semente esquecida no momento oportuno, fazendo-a florescer. E o quarto terreno? O quarto terreno foi o terreno da terra boa, que oferecia condições ideais para a semente germinar, amadurecer e dar frutos. Ou seja, as sementes do Evangelho do Mestre encontraram os corações capazes de assimilar, praticar e difundir esses ensinamentos. Mas vale ressaltar que nem toda terra boa produz de forma igualitária, como nos lembra o próprio Mestre no versículo 8, quando nos diz, referindo-se às sementes lançadas: e outra caiu em terra boa, e produziu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Embora a produção tenha sido diferenciada, todas produziram incessante e positivamente, de acordo com a capacidade de cada um, de seu entendimento das verdades do Mestre. E Jesus finaliza a parábola nos alertando: quem tem ouvidos, ouça, que podemos entender como um chamamento seu para que não nos detenhamos em lamentações, mesmo diante das eventuais dificuldades que apareçam em nossos caminhos, para nos esforçarmos em vivenciar internamente a boa nova, sem medir sacrifícios, e nos conclama ao trabalho, utilizando-nos das reservas de bom ânimo e coragem que seus ensinamentos nos proporcionam, e a transformar essas reservas em bálsamos que auxiliem as dores do nosso próximo. A semente que é semeada na terra boa é a que encontrou um coração desperto, mais amadurecido e receptivo aos ensinamentos da Boa Nova, estando aberto a novos aprendizados e a reconhecer e a abandonar as velhas atitudes incoerentes com os novos conhecimentos adquiridos. E o benfeitor espiritual Emmanuel, através de psicografia a Chico Xavier, na obra Ceifa de Luz, no capítulo 13, intitulado Na Gleba do Mundo, nos traz uma encorajadora mensagem, da qual farei uso de um pequeno trecho, que reforça nossa reflexão sobre semear. Basta plantes o bem, para que o bem te responda. Para isso, no entanto, é imperioso agir e perseverar no trabalho, nunca esmorecer. Qual ocorre na lavoura comum, é preciso contar com o aguaceiro e a canícula, o granizo, o vento, a praga e o detrito. Não valem reclamações.
Remova a dificuldade e prossegue firme. Acima de tudo, importa o rendimento da produção para o benefício de todos. E conclui: não duvides, nem temas, dar o melhor de ti mesmo à seara da vida. E o Divino Salvador, sem que percebas, pendurará nas frondes do teu ideal a floração da esperança e a messe do triunfo. Graças a Deus.